Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, nosso primeiro grupo de estudos, né, sobre o livro Clínica Ortomolecular do professor Efraim Oswelwer, né? Nós estaremos, então, começando hoje essa nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Nós faremos, então, 7 encontros, nós vamos esmiuçar toda essa primeira parte do livro. Eu vou colocar na descrição esse vídeo. Você provavelmente que não está vendo ao vivo, você está assistindo esse vídeo no YouTube. E ele vai ficar disponível lá no YouTube para que nós possamos depois rever as aulas, né? Revermos as nossas discussões clínicas, óbvio, né? E eu vou deixar também a descrição aonde você pode encontrar esse livro. É bom que você é, consiga adquirir, né, esse livro para que você tenha também, será um ótimo investimento, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu gostaria de começar, vocês sabem que eu não gosto de enrolar, né? Deixa eu só ajeitar algumas coisas aqui. Eu não gosto de enrolação, então vamos direto ao assunto. Deixa eu só editar um negocinho aqui, pessoal, rapidinho. Aí. Deixa eu me encontrar aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu gostaria de começar com vocês por uma parte que geralmente quando a gente pega o livro, né, muita gente não lê, né, que é o prólogo, que é a introdução, né, onde o autor vai falar sobre o que ele quer transmitir com aquele livro, tá? Então, o livro que a gente está falando, só para lembrar, é o livro Clínica Ortomolecular do professor Efraim Oswelwer, que é uma das maiores autoridades em ortomolecular no mundo inteiro, tá? E para quem não sabe, né, a clínica, né, a clínica escola que ele dirige tem um braço que é dirigido pelo Daniel Oswelwer, meu grande amigo Daniel Oswelwer, que é filho do professor Efraim, que é um braço da odontologia, tá? Então já dei aula lá na FAPES Odonto, né? Tive o prazer de dar aula lá na FAPES Odonto e você que é de São Paulo tem muitos cursos presenciais e você que não é de São Paulo também vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá. Ele começa o livro dizendo o seguinte: a história da medicina está recheada de fatos, muitos deles estarrecedores. E isso a gente tem visto, né? Toda vez que a gente vê medicina aqui, vamos trocar também para odontologia, para nossa área de atuação, tá bom? Ele diz assim, ó, quando analisamos a incompreensão da qual são vítimas médicos e da qual são vítimas cirurgiões dentistas, das quais são vistas nutricionistas e qualquer profissional da área da saúde, que tentam ampliar o horizonte de possibilidades terapêuticas para os pacientes, aos quais os conceitos estritamente convencionais se veem limitados, por serem, na sua grande maioria, destinados ao controle dos sintomas. Tá? Então, vamos parar aí. Vamos parar aí um pouquinho para a gente entender o que é isso. Quando ele fala aqui destinado ao controle dos sintomas, vamos imaginar que você é um profissional de harmonização facial. E você é um profissional que recebeu um paciente e esse seu paciente ele tem suco nasogeniano. Ele quer retirar esse suco. E aí você é, tem esse sintoma, né? Essa queixa do paciente para você administrar. Ora, se você não entende que esse paciente ele tem esse suco nasogeniano por diversos fatores ou por uma questão multifatorial, você não vai conseguir resolver esse problema de forma satisfatória. O que você vai tender a fazer? Tacar ácido hialurônico
nesse paciente, nesse suco, né? E esse paciente vai ter mais um problema para administrar depois. Se você não entender que esse paciente precisa reposicionar primeiro os tecidos, você precisa entender do processo de remodelação de tecido adiposo, remodelação óssea, estrutura óssea, você está tratando somente o sintoma. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que a gente não pode ficar preso somente ao sintoma. É a mesma coisa que você tratar uma infecção odontogênica durante um ano com antibiótico-terapia, corticoide-terapia e não remover a causa. Uma das principais recomendações, a principal recomendação, na verdade, é você remover a causa, né, do que está causando essa infecção odontogênica. Então, a gente tem que pensar sempre na causa. Qual é a causa do problema que o meu paciente apresenta? Então, aí ele vem para o segundo parágrafo dizendo: os conceitos da ortomolecular têm ocupado cada vez mais espaço dentro das áreas convencionais, já que, sem dúvida, os seus conceitos estão baseados, isso é importante, porque às vezes falam, é charlatanismo, é curandeirismo, sei lá, mas o que é ismo? Então preste atenção no que ele diz aqui, ó. Os conceitos ortomoleculares estão baseados nos princípios propedêuticos e terapêuticos daquilo aprendido inicialmente nas faculdades, associados principalmente à experiência do contato com o paciente no dia a dia. Talvez, né, nem sempre você aprendeu isso tudo na faculdade, principalmente se você trabalha na área de odontologia, né? Por exemplo, eu quando fiz a faculdade de odontologia, eu já tinha feito nutrição, já tinha feito a pós-graduação em nutrição, né? Já tinha iniciado meu mestrado em nutrição, já tinha dado aula para especialização médica de endocrinologia e nutrição, então eu já tinha uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica do paciente, de solicitação de exames, de farmacologia, de efeitos adversos, tudo bem? Então, é, talvez a sua faculdade não tenha dado esse approach para você. Talvez a sua especialização também não esteja dando, ou talvez não tenha dado, né? Talvez você tenha feito uma especialização de ROF, mas você não tenha aprendido, não tenha tido dentro da disciplina fatores sistêmicos. Clínica médica, vamos dizer assim, ou clínica odontológica, tá? A olhar o paciente como um todo, olhar o paciente de forma sistêmica. Talvez você não tenha aprendido isso. E isso vai ser o teu grande diferencial. Isso vai tirar você de um patamar, né? E vai levar você a outro nível, vai elevar você a outro nível, vai fazer com que você esteja acima da média, realmente, se você tiver esse conhecimento, tá bom? Então, ele continua. Muitos dos conceitos hoje chamados convencionais nasceram dentro da área ortomolecular. Olha que interessante. Então, muita coisa que a gente conhece hoje, né, nasceu dentro da ortomolecular e passaram pela mesma história de outros. Dessa forma, fatos hoje evidentes, primeiro, são ridicularizados, mas se superam nessa fase e começam a ganhar força, sendo colocados em descrédito, inclusive rebaixado. Mas quando a verdade se impõe, seus detratores aparecem como os donos da verdade e seus autores são colocados no esquecimento. E é isso que a gente não pode deixar acontecer com a ROF ortomolecular, com a ROF integrativa, com a ROF sistêmica. É claro que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de ROF ortomolecular, de ROF integrativa, de ROF sistêmica, porque não é misturativa. Não é você sair tacando vitamina, mineral, ácido, aminoácido, gordura no seu paciente. Não, nada disso. Integrativa e sistêmica. Outro dia eu vi um post perguntando que droga é essa de odontologia sistêmica? Toda odontologia ela é sistêmica. Hoje eu até postei nos stories, né, um dente que você recupera, você está recuperando um órgão. Se você machucar o seu dedo, você vai arrancar esse dedo? Né? Claro que não, você vai fazer de tudo para manter o seu dedo. Por que você não tenta manter o dente? A gente já está trazendo para a odontologia clássica, então dente é órgão. Tudo bem, pessoal? Então, esse conceito de ortomolecular, de integrativa, ele não pode ser deixado, né, à espreita de uma terapia. Deixa eu só admitir o pessoal que está entrando ao vivo aqui, de uma terapia
que está em nível, né, no mesmo nível de qualquer outra terapia, né, clássica. Então, você tratar um paciente de ROF, e você vai fazer bioestimulador de colágeno, do ponto de vista sistêmico, é tão importante quanto você fazer o bioestimulador. Se você fizer o bioestimulador e esse paciente não tiver substratos para gerar o colágeno, não vai gerar. Então, tratar o paciente do ponto de vista sistêmico é tão importante quanto você tratar o paciente com bioestimulador quando a gente fala de colágeno. Tudo bem? Então, aí ele continua dizendo aqui, ó, o problema não é o esquecimento, mas o fato de que a verdade sempre foi a verdade. Perdão. O problema não é o esquecimento, mas o fato de que a verdade, que sempre foi, fica em mãos despreparadas. Olha só o que eu estava falando. Então, a ROF ortomolecular, a ROF integrativa, a ROF sistêmica não é simplesmente você pegar um monte de aminoácidos, de vitaminas e minerais e tacar no paciente. Não. Isso aí é quando acontece da técnica, né, do conceito cair em mãos despreparadas. Como é que você prescreve nutracêutico se você não entende de nutriente? Minimamente, o básico. Né? Como é que você faz modulação hormonal se você não entende que hormônios é igual jogo de xadrez? Quando você mexe em um, todos os outros vão ser alterados. Tudo bem, pessoal? Então, ó, esse é o problema, ficar em mãos despreparadas. Aí ele continua, onde só as vantagens das suas utilidades serão empregadas, passando por alto eventuais efeitos colaterais, os quais serão escondidos até obter o crédito ou definitivas vantagens anteriormente citadas. Então, eu, como nutricionista, falo para vocês, tem nutriente que vai fazer mal para o paciente. Até rimou. Tem nutriente que faz mal para o paciente? Tem. Ah, mas é natural, não faz mal? Tem, existe, tá? Existem efeitos colaterais. Quando você fala de nutracêutico, você está falando de nutrientes com ação farmacológica. Então, existe sim efeitos colaterais de nutracêuticos. Tá bom, pessoal? E ele continua: os conceitos da ortomolecular, sem dúvida, são baseados em fatos cujas evidências são cada dia mais citadas na literatura indexada, além do propósito de levar para frente um projeto dessa magnitude e justamente com o objetivo de criar unidades de critério que permitam atingir o sucesso terapêutico desejado. A ortomolecular tem se caracterizado por lidar, olha, isso é importante, ó, a ortomolecular tem se caracterizado tanto por lidar no campo da profilaxia, assim como no tratamento. Preste atenção, vou repetir. A ortomolecular, e aí a gente pode colocar aqui a ROF sistêmica, a ROF integrativa, a odontologia integrativa, tá? Tem se caracterizado por lidar tanto no campo da profilaxia, ou seja, prevenindo, fazendo uma prevenção, assim como no tratamento. Ou seja, eu posso pegar aquele paciente que eu sei que ele está começando a ter um declínio de colágeno e começar a modular o estado nutricional dele para que o próprio organismo mantenha essa produção, se ele ainda estiver numa idade onde se começa a perder o colágeno. Isso é uma profilaxia. Mas eu posso também fazer uma terapêutica com aminoácidos que fazem parte do aminograma do colágeno, vitaminas, minerais, ácido ascórbico, glicina, prolina, junto com o bioestimulador. Então, eu estou fazendo uma ação terapêutica para esse paciente. Tá? E ele continua principalmente em doenças degenerativas e doenças crônicas. Em ambas situações, tem demonstrado ter força, a ortomolecular, base científica e principalmente resultados encorajados, mas que falta para ser considerada uma verdadeira ciência. A resposta a essa pergunta: patrocínio e padrinhos, já que a maior parte dos componentes empregados dentro da ortomolecular são nutrientes. Aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nesse momento. O seu corpo, o meu corpo, é feito de quê? De botox? De toxina botulínica? De preenchedores? Ou o nosso corpo é feito de nutrientes? Do que é feito o seu corpo? Do que é feito o corpo do ser humano? Então, a maior parte dos componentes empregados dentro da ortomolecular são nutrientes. Ou seja, nada melhor do que você dar substratos para o próprio organismo se resolver.
E ele vai reconhecer isso. É que eu não estou querendo dizer com isso que não tem efeitos colaterais, quando cai em mãos erradas, como o próprio autor do livro que nós estamos estudando coloca aqui. Ele diz que o livro não tem mais patente, não podem ser patenteados, né? Fato que desinteressa às grandes empresas investir, e ainda pior, investir em profilaxia, palavras aqui do autor, né? Se tem que predominar o consumo, porque favorecer o crescimento de procedimentos que possam interromper um desenvolvimento pré-estabelecido pelos mecanismos convencionais, nos quais os interesses econômicos e científicos já estão atribuídos. Então, aí o autor pergunta novamente, né, aqui no prólogo do livro Clínica Ortomolecular, por que favorecer aqueles mecanismos que possam terminar atrapalhando tais interesses? Mas, de ciência a ciência, em todo momento, vão aparecendo os produtos sintéticos que podem ser patenteados, o interesse muda, os critérios são outros, aparecendo o aspecto da ciência. Que ironia, ele diz, mas é a dura realidade. Agora preste atenção nisso aqui. Ó. É importante ressaltar a importância dos conceitos ortomoleculares, principalmente porque se utilizam de mecanismos relacionados à expressão genética e o conceito biológico, de terreno biológico. Então, vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui à minha frente uma luz, uma lâmpada. Se você tem um paciente com o gene do diabetes, né? Se você tem um paciente com o gene do envelhecimento precoce, e ele está ainda numa idade onde esse envelhecimento precoce não está se manifestando, significa que esse gene ele está adormecido, ou seja, ele está apagado. Então, apaguei. Eu apaguei a luz aqui, a minha luz aqui que eu estou utilizando para melhorar a qualidade da imagem. Eu tirei a luz daqui? Não. Eu simplesmente apertei o interruptor e a luz desligou. A luz continua aqui. O gene da doença crônica, o gene, né, que vai levar esse paciente, uma doença que vem de expressão genética, né, da genética do paciente, ele sempre vai estar lá. O que acontece é acender ou manter desligado. Entenderam isso? O gene vai estar lá. O que acontece são os fatores, os disruptores, né, que vão funcionar como esse botãozinho, como esse interruptor aqui que eu estou apertando. Então, se o paciente tem o gene do envelhecimento precoce e ele é um paciente tabagista, é um paciente diabético, é um paciente que faz uso de vários medicamentos, um paciente polifarmácia, um paciente que faz uso de álcool sem restrição, ele está o quê? Ativando o gene do envelhecimento precoce. Então, ele diz aqui, ó, é importante ressaltar a importância dos conceitos ortomoleculares, principalmente porque se utilizam dos mecanismos relacionados à expressão genética, ou seja, dentro da profilaxia, eles são capazes de fazer com que o organismo do ser humano não expresse esse gene ruim, né? Ele causa uma diminuição dessa expressão gênica e do controle do terreno biológico. Então, terreno biológico. O que é terreno biológico? Terreno biológico a gente pode comparar a um terreno de plantio comum. Quando você vai plantar algo, né? Ou quando o agricultor ele vai plantar algo, ele faz todo o estudo do terreno. Ele prepara aquele terreno, ele vai arar aquele terreno, ele vai preparar o terreno. Quando você faz o implante no paciente, quando você faz qualquer procedimento no paciente que você espera um resultado, um fio, um bioestimulador, um botox, um preenchedor, o que seja, você está plantando em determinado terreno. Quem é o terreno? O paciente. Qual é o seu plantio? O produto que você usa. Tá? Se você plantar num terreno ruim, a colheita vai ser ruim. Você não pode plantar tomate e colher abacaxi. Você plantar tomate, você vai colher tomate. Ok? Então, a ortomolecular trabalha na expressão gênica e também no controle do terreno biológico. A expressão gênica, ele diz aqui que, segundo o conceito de Jeff Blandley, um dos pesquisadores mais inteligentes que ele teve a oportunidade de conhecer, explica o fato pela capacidade de cada um dos organismos vivos desenvolver as doenças já conhecidas, sendo necessário para isso algum
ou alguma situação que dispare o gatilho para que a doença apareça. O gatilho é o exemplo que eu dei aqui da lâmpada. O gênio vai estar lá, ele vai estar adormecido. Eu posso disparar ou eu posso adormecê-lo. O conceito do terreno biológico está associado ao tratamento, quando o paciente manifesta dor ou alguma outra condição clínica, neste caso que algum processo patológico esteja injuriando o tecido em questão. Com os procedimentos habituais, podemos cortar a dor. Com os procedimentos habituais, a gente pode fazer um lift no paciente também, não é verdade? Mas isso não quer dizer que resolvemos o problema do paciente. Simplesmente atenuamos os sintomas e melhoramos a qualidade de vida. Mas esse paciente ele pode se beneficiar de uma resolução melhor. É o que ele diz aqui. Obtendo um benefício total, temos que colocar os tecidos do paciente em condições ideais de funcionamento. A isso nós chamamos de controle do terreno biológico. Então, o que é controle do terreno biológico? É você colocar o organismo do paciente, os tecidos do paciente em condições para que responda de forma satisfatória aos procedimentos que você está realizando. E aí ele fala, esse livro tem um significado muito especial para mim como autor, além do trabalho de anos, foi colocado de modo que devemos entender que, sem conhecer na sua amplitude os conceitos convencionais, olha a importância, sem conhecer na sua amplitude os conceitos convencionais, jamais colocaremos os conceitos ortomoleculares na sua prática diária. Ou seja, não dá para a gente desvincular, né? Desvincular a ortomolecular da prática ortodoxa, da prática clássica. Não dá. Quando a gente fala, por exemplo, em bioestimulação, a gente vai utilizar o que foi aprendido, né? Os bioestimuladores, prática clássica. Você até consegue, como eu falei, de uma forma profilática, é, evitar, segurar por mais um tempo essa produção de colágeno. E aí vai depender de vários fatores. Depende do terreno biológico, depende do paciente. Cada paciente vai reagir de uma forma, ok? Então, o que acontece? Nós precisamos atrelar a prática clínica convencional à prática ortomolecular. Então, uma não elimina a outra. Ao contrário, elas se complementam, elas se juntam, tá? É uma interação sinérgica. E aí o paciente vai ser o melhor beneficiado disso, né? E aí ele continua dizendo, ó, jamais colocaremos os conceitos ortomoleculares na prática diária se não tivermos a prática clássica, né? Os tratamentos clássicos já bem sedimentados também. Podemos então definir que a clínica é soberana e o tratamento visa melhorar o quadro clínico do paciente e principalmente restabelecer a homeostasia do seu meio interno. Eu sempre digo que a harmonia, a beleza, o conceito vem de dentro para fora, né? Se o paciente não está bem por dentro, isso vai externar de alguma forma na sua pele, vai externar de alguma forma na sua cavidade bucal, vai externar de alguma forma em algum lugar. Um paciente, por exemplo, com muita tensão, ele pode fazer apertamento, pode levar ao bruxismo, enfim, né? Muitas condições clínicas bucais também podem ser de formas rigorosas, né? Podemos sincronizar com alterações sistêmicas. Um paciente diabético, por exemplo, né? Ele vai ter maior probabilidade de ter doenças periodontais, já bem descrito na literatura, fazendo isso com responsabilidade, não com invencionismo de que tem doenças bucais causadas, enfim, de diversas coisas que não vem ao caso falar, mas se citam aí sem respaldo científico, né? O que a gente está falando aqui é ciência por trás, tem artigos, a gente está estudando um livro, tá bom? E ele diz: cada livro tem um objetivo, o de aprimorá-lo a frequência que for necessária. Para isso, estamos constantemente evoluindo nas pesquisas e na procura de novas fontes de informação. A vida é uma constante renovação e a mesma, quando solidamente construída, forma parte das estruturas de uma sociedade consciente e saudável. O homem está atravessando um momento de grande reflexão. Os valores humanos não só estão mudando, como também, infelizmente, desaparecendo.
É hora de criar um conceito humanístico e não um híbrido social do homem. Criar uma imagem de paz e tranquilidade e não somente um clone. É importante dotar o homem de virtudes que o prestigiem socialmente e não somente sociabilizá-lo para que se idiotize através do poder. Olha que parágrafo forte, né? Como toda obra, aquela que se termina vem associado com a emoção de dever cumprido, que pode e deve ser continuamente aprimorado, e sem dúvidas esse é o nosso maior anseio. Porque homem que não aprende diariamente, e eu termino essa primeira aula com essa frase: homem que não aprende diariamente, que não evolui com a ciência, não merece mais do que o ostracismo das penumbras e da ignorância. E ele assina aqui, Dr. Efraim Ozelwer, que é o autor do livro Clínica Ortomolecular, e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você adquirir o seu livro. Então, nós estaremos juntos ao vivo aqui, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para que nós possamos fazer esse estudo. Hoje nós lemos só o prólogo, né? A introdução e, na verdade, o prólogo, e nós vamos começar na próxima semana a falar de radicais livres. Então, você precisa entender o que são os radicais livres, quais são os conceitos dos radicais livres. Será que são tão ruins assim? Será que tem alguma coisa boa? E a gente vai estudar bastante coisas aí sobre os radicais livres, baseado aqui no livro do professor Efraim Ozelwer, tá bom? Você que esteve aqui ao vivo comigo, tenha uma boa noite. E você que está vendo pelo YouTube, pela plataforma, também tenha uma excelente noite, se você está vendo isso aí à noite, ou um excelente dia se você está vendo de dia, tá bom? E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, coloque no seu grupo, você que é professor, coloque no seu grupo de alunos, porque você já sabe, você já entendeu que se você tiver esse conhecimento sistêmico, a sua prática clínica, o seu resultado vai se elevar muito mais e as suas intercorrências vão, ó, cair, vão tender a ter cada vez menos possibilidades de acontecerem. Ok? Um grande abraço e até a próxima.